não! Hoje não! Está entrando no ar! Hoje sim! Hoje sim! Eu cheguei de muito longe. Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast da família brasileira. Estou aqui com Alexandre Araújo de Menezes, o cachorrão da Gabi. Aí, Alexandre, beleza? Presente. E o Velk na sua skin, Peppa Pig. E aí, Peppa Pig? Ô, Velk, desculpa. Tudo bom com você? Gostaram desse outfit novo, né? Bem representativo. Gostei. Esse dia eu vi gente reclamando da Peppa Pig, falou que ela ensina... Eu nunca vi esse desenho, tá? Falou que ela ensina os filhos a responder os pais, é isso mesmo? Ela é meio mal criadinha, tipo papai bobinho, coisa assim, né? Mas vai saber se também ensina a coisa da dublagem brasileira, que é mais zoeira que a dublagem dos outros, né? É. Que a Mas Peppa uma coisa Pig, que se eu não estiver enganado, é um desenho canadense. Se eu não estiver enganado. E canadense não é de fazer muitas essas coisas, né? Pelo contrário, é um povo bem bunda mole, né? Vamos falar outra coisa. Mas assim, o que ela fala é papai bobinho, essas coisas assim também é muito boa, é muito sonsinho, não é nada Então, demais. a gente estava até discutindo, estava conversando na academia sobre isso, né, do lance da Peppa Pig, de desenho assim e tal. A gente falou, porra, cara, nosso tempo... Oi, voltou? Voltou? Congelou. Nosso tempo congelou. Ah, tá. No nosso tempo, o Pernalonga dava um tiro na cara do aquele personagem lá, o Troca-Letra, como é que é? Esqueci o primeiro nome dele. Caçador. Eu dava um tiro nele. O Coiote jogava bomba no Papaléguas. Entendeu? Eu falei, porra, é totalmente diferente o negócio. Hoje só responde os pais, né? O time da Peppa Pig está jogando agora, sábado, 1h20 da tarde, que a gente está gravando. O time da Peppa Pig está jogando lá com o Faísca. Ô, Alexandre, antes de começar a entrar no assunto, você queria fazer um convite pro Velk, né? Eu tenho dois convites aqui de pacote turismo, mas tem que ser, vocês vão ter que dividir. Um vai ficar com um, vocês escolhem aí. Um que eu vou mandar para vocês é um passeio de balão e o outro é passeio fazer uma trilha lá no vulcão. Aí o Velk escolhe se quer passeio de vulcão ou balão e o Bruno a mesma coisa. Só é um para cada um, tá? Entendeu? Tem que escolher. Vocês se virem aí. Você viu que ele deixou claro, é passeio de vulcão que a menina fez. Desceu o vulcão e foi. Foda, né, cara? Não, e detalhe, né, que ele tá pagando barato, né, porque só tem passagem de ida, né? Aproveitar a medida de vocês. Puta. Na volta o balão paga. O do balão, cara. Imagina a pessoa tá no balão e falar assim, eu tenho mais chance de pular do balão do que ficar aqui dentro. Puta, deve ser desesperador. Foi confuso aquilo ali. O engraçado é que acho que todo mundo já ouviu aqui que viajar de balão é seguro. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Só que se você parar pra pensar, é um bagulho cheio de gás, aí tem um negócio pra esquentar, que fica dentro, junto com você, tem combustível pra caramba lá, né? E você vai com 20, 40 pessoas numa cabininha. É um negócio meio louco falar que aquilo é seguro, né? Tá maluco. Saiu do chão já não é mais seguro, cara. Deixa eu falar uma parada. O pai da garota é dentista da aeronáutica. O pai da menina lá da trilha do vulcão. Aí ele, na hora que aconteceu o acidente, ele pegou um avião e foi para lá. Só que o avião tinha uma escala no Catar. Só que o que acontece? Estava em guerra com o Irã. E aí não pôde pousar no Catar, ainda perdeu um tempo. Ficou em Lisboa, Portugal, você dá uma confusão, cara. Ainda perder esse tempo aí para lá, para parada. A merda. Puta.
Fechar a escala agora- vai pro Catar, e aí a escala era no Catar. Esse turismo de aventura, cara, é assim, é muita responsabilidade dos guias da trilha, cara. Só para contar uma experiência minha, eu fui uma vez para Cambará do Sul. Cambará do Sul é na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é terra dos canyons brasileiros. Tem canyon pra caramba lá. E aí um dos passeios que eu ia fazer era uma trilha num córrego que fica entre os canyons. E você anda a 15 centímetros de água. Aí no dia anterior choveu. A média de altura da água estava assim, 30, 40 centímetros. O guia ligou para mim na hora e falou assim: viu, o jeito não vai não, tá? Não é por causa porque assim, os 40 centímetros de água parece pouco. Mas imagine as águas vindo de todas as alas da montanha e prendendo a nós. Ela sobe e encobre você na hora. Lembrando Ué. sempre que se o véu cair no Canyon, ele não cai, porque ele é maior que o Canyon. Aí não tem como, não tem perigo nenhum. O problema é que tá lá, né? Você veio aqui, estou entalado. Pô, Igual aquele filme 72 horas. Vi? Só que daí ficou 127 horas. Não, é 127. 127. Ah, 127, 24 horas, sei lá. Só que daí vai ficar com a bunda entalada, vai ter que cortar a bunda fora, vai dar. Deixa quieto. Isso aí que você falou acontece muito. Eu cresci com 1 ano de idade para Petrópolis, mas eu sou de Magé. Mas eu nasci no distrito de Santo Aleixo, que é o distrito de Magé. E lá tem bastante rio, assim, tal. Então, cara, às vezes acontece de chover em Teresópolis, por exemplo, que é ali do lado de Magé, e não chove em Santo Aleixo, por exemplo. Mas, cara, a água do rio aumenta de um volume desesperador, assim, entendeu? Do nada. E você escuta as pedras batendo assim, aquelas pedras bonitas, toda redondona, né? Pedra de rio, né? Pau, pau, batendo uma na outra, assim. Porque vem aquele volume de água absurdo, né? Então. Aí você lembra daquele caso de Capitólio? Que a estrutura tava caindo, os caras lá, os guias estavam lá, vamos ver. Então, assim, aí teve os episódios Pablo Marçal e coach da montanha. É muito disso, falo. Assim, esse setor de turismo de aventura teria que ser mais responsabilizado. Porque, Falando em Pablo Marçal, ele tá lá em Israel com a galera, né? Puta que pariu. Não pode ver uma furdúncia que já tá no meio, né? Então, outra coisa, agência de turismo é caro. Turismo de aventura é um serviço caro. Por quê? Qualquer empresa de turismo que se preze, automaticamente ela te vende o pacote e vende seguro junto. Já vai se prevenindo. Quando eu era jovem adulto, as histórias aleatórias da minha vida, tá? Nós fomos para Brotas. Brotas aqui no São Paulo, Alexandre, não sei se tem algum equivalente aí no Rio, mas é ecoturismo. Tem trilha, cachoeira, esses cambados. A gente foi fazer boia cross. Beleza, né? Chegamos lá na agência de boia cross, era tipo, vamos falar assim, era R$100 o direito ao transporte de volta e o guia, né? Aí eu olhei pro lado, olhando pro lado, tem um posto de gasolina vendendo boia de caminhão. Compramos uma boia de caminhão e descemos. Nós mesmo, pagamos 5 da boia. Meu, batia a bunda na pedra, batia a cabeça na árvore, tal, né? E outra coisa, você vai descendo, né? Você vai descendo, tá na água, cara, 3 horas sem você nem ver, né? E pra voltar depois? Pra voltar depois, nós saímos numa casa, saímos numa fazenda, pegamos a estrada e começamos a voltar, parou uma saveirinha do lado, olhou pra aquela cena lamentável e falou assim, viu? Sobe aí na caçamba, vai, pelo amor de Deus, vocês vão morrer antes de chegar na cidade. Só um detalhe. A boia, que o véu que usou da câmara de ar de caminhão aí, foi uma em cada braço, tá, gente? Caterpillar. Ah, não, mas
18 anos era um pouco mais magro, né, gente? Não, você era menor, não era mais magro. Vamos falar a verdade. Sim, já não estava tão expandido assim, né? Ô, Eu era o filho do homem da Michelin, por enquanto, naquela época só. Ô, rapaziada, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente está vivendo num parlamentarismo agora, já na prática ou não? Cara, veja. Então, se você pensar que isso, a história toda começou depois da segunda eleição da Dilma, quando o Cunha começou a fazer projetos para dar mais verba que não podia ser bloqueada pelo executivo. Porque se você pensar antes, quando surgiu as medidas provisórias do Fernando Henrique, lembra que ele governou com medida provisória? Ele só precisava sustentar o presidente da Câmara, que esse cara não podia colocar medida provisória para ser votada. Só isso que ele precisava. Aí teve uma mudança no Lula 1, que ele precisava fazer o seguinte, eles governavam em troca de colocar como que é o nome? Eles falavam os penduricalhos das medidas provisórias, né? O cara fazia uma medida provisória para falar sobre Porto e aparecia uma transferência de verba para Granja no meio. Coisas muito aleatórias. E aí, quando teve o Dilma 2, o Eduardo Cunha ele tentou transformar o Congresso realmente independente. Ele começou a fazer as emendas parlamentares serem obrigatórias. Ou seja, acabou com o poder que o Executivo tinha em cima do Legislativo, que era o controle das emendas. Quando chegou a Bolsonaro 1, eles só descobriram as emendas secretas, as emendas PIX, sei lá o quê. O que ele fez? Aí você deu poder para o presidente da Câmara, porque ele controlava quem ia receber dinheiro além das medidas liberadas, as emendas de cumprimento obrigatório. Ou seja, quem se tornou o homem mais poderoso do Brasil foi o Lira, agora o Mota, etc. É sempre um cara que ele tem o dinheiro, controle do dinheiro. E você vê, o Executivo está tentando parar com o orçamento secreto via judiciário. E os caras estão brigando para ter orçamento secreto mesmo, porque eles não querem. Eles querem ter o dinheiro na mão, só que eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles não têm que prestar conta para a sociedade. O Executivo, independente de quem for o presidente, se está faltando dinheiro e o outro liberou, está faltando dinheiro para fazer açude no Maranhão, e o cara liberou dinheiro para fazer festa junina no Piauí, para eles não faz diferença. Quem vai sofrer crítica é o Executivo, independente do partido que ele seja. Então nós estamos vivendo o pior dos momentos, que é um parlamentarismo sem responsabilidade, que eles ficaram com o dinheiro e não tem responsabilidade nenhuma. E além de estar fritando o Executivo, né? Porque se você não consegue, tipo assim, o comportamento deles não dá voto para eles eleger algum presidente. Não dá. Mas para se reeleger deputado, o Nicolas Ferreira vai ganhar muito mais votos que teve na primeira eleição. E vi que assim, você pode só para ter competência, você só está divulgando um discurso que vai se reproduzir no próprio nicho do cara. E vida que isso assim, eu acho assim, o grande problema hoje do Brasil precisaria de reestruturar o poder. Só que quem vai reestruturar são os caras que estão hoje, são os deputados. Imagina o Estado que vai ficar depois disso. Um exemplo disso aí, eu tava vendo, uma puta, eu não sei qual que é, dessas duplas sertanejas aí, que são duas mulheres aí, eu tava vendo que tava assim, a briga entre vizinhos, negócio de cachorro, né? E essa mulher, ela tem um cachorro que tava fugindo. E aí ela é vizinha de um deputado federal que, inclusive, depois eu estava lendo, ele nasceu em Santa Bárbara. Tadeu, não gosto do nome dele, não sei. Ele é em Barueri que eles moram, eu acho. Assim, um condomínio. E aí descobriram, por causa dessa confusão toda, que eles ficaram mandando indiretas pela internet, né, um para o outro, né, a mulher do cara estava resgatando o cachorro toda vez.
e ficou dando indireta para essa cantora aí. Porra, você é Simone, eu não sei o nome dessa mulher. Uma mulher lá, ela é até arrumadinha. Aí ela ficou respondendo aí e tal, aí descobriram que esse cara, ele usou parte dessa emenda parlamentar para asfaltar a rua desse condomínio que ele mora. 2 milhões de reais para asfaltar aquela área ali. Aí a prefeitura falou, não, apesar de ser um condomínio, é uma área pública e tal, a gente usou, mas, mano, 2 milhões do dinheiro foi para ali para beneficiar ele, no condomínio que ele mora. Isso é um exemplo do que tu falou aí, né, velho? Que os caras, porra, não estão nem aí com a paçoca mesmo. Vai falar, Bruno. Alexandre, pode falar. A confusão é grande, porque a gente tem independente de quem seja o presidente, ele vai lá, pede uma coisa, aí o parlamento veta, aí vem o ministro do STF, vai e inventa outra coisa, ao contrário, diz que pode, que não pode. Tá confuso, brother. Outra coisa, falar aqui da direita aqui, o cara tá lá na campanha, Deus, pátria e família, contra o aborto, não sei o que, não sei o que lá. Aí entra pra Câmara, foi eleito. Chega lá, ele caga pela campanha e vai pela emenda PIX. O que o governo... Quando o governo vai só, vamos pintar o muro de verde. Aí o cara fala, não, quero azul. Ele não tá querendo que não pinte de verde. Ele tá falando pro governo assim, ó, vem aqui me dar dinheiro que eu voto o que você quer. Tá funcionando assim, Brian. Não dá certo essa parada. Você vê o PL, são 100 deputados. Aí vai ter lá uma votação. Não tem 100 votos de oposição. Tem 70 a favor e 30 contra. Aí, o cara que foi lá falando de campanha de direita, chega lá na hora, meu dinheiro vem primeiro. É difícil, né? Esse negócio de parlamento aí é complicado. Porque se for presidente, tá? Presidente Bolsonaro, vamos dizer. E aí o primeiro-ministro é o Lula. E parlamentarista tem que ter o primeiro-ministro. Como é que os caras vão conviver, cara? Como é que eles vão entendeu? Então, mas aí... Assim, o parlamentarismo, vamos pensar, tem algumas coisas que acontecem na vida que a gente vai perdendo as convicções, tá? Se você perguntasse para mim há 15 anos atrás, eu seria municipalista e parlamentarista. Aí nós tivemos um prefeito americano que, assim, a gestão dele foi boa para algumas pessoas e para os cofres municipais foram péssimos, por exemplo. Então, aí você imagina, eu falei assim, nossa, se o dinheiro vindo de Brasília, teoricamente tendo que prestar conta, o cara conseguiu roubar desse jeito, imagine se ele não vai prestar conta só para meia dúzia de vereador dele, né? Aí fala, como se diz, municipalista já não dá mais para ser desse jeito. E aí, parlamentarista. Teoricamente, se você tem um parlamento, a maioria dos deputados eleitos representa a maioria da vontade do povo. Então, não vai ter tanta discussão política, porque o cara já tem a maioria do Congresso. Agora, o presidente ficava aquela figura decorativa, no sentido que representava um líder moral, o cara que representa o país, o cara que não precisaria ser criticado. Se o Bolsonaro fosse presidente da República, ele não precisa ser criticado por atos do governo, porque ele não vai exercer governo. Só que também, aí nós temos duas partes, né? Ter pessoas que qualificadas para representar o país no geral, independente de que lado que ele esteja, e a gente deixar o governo totalmente na mão dos deputados. Só cagada que vai ficar? Com esse Congresso Nacional que nós temos? O que o Vec falou tá certo. O Bolsonaro é presidente, mas o Rodrigo Maia segurava todas as pautas. Então quem manda é o Rodrigo Maia. É um presidencialismo, quem manda é o presidente da Câmara. E se não gostar, o Supremo vai lá e veta, cancela, aprova, faz o que quiser, que acima é Supremo, né? Então, quem que vai reclamar? Mas lembrando que o Supremo sempre é provocado, tá? Não faz nada de ofício. A não ser um ou outro inquérito aí. Agora o resto é só você entrar com ação. Então, vamos lá. O Supremo é provocado. O governo, não sei por que, tentou passar o IOF aí, que não acha nem tanta grana assim, aí perdeu. Aí o governo agora vai lá no STF, mandou o STF aprovar o tal do IOF. Então, não é que vai mandar, vai questionar a decisão. Mas esse é um bom exemplo, sabe por quê?
Eu vou falar para você, IOF, a questão exatamente o que é. Existe uma lei que estabelece, que instituiu o IOF, certo? A Constituição autoriza, a lei instituiu. E na lei ela fala, o IOF vai ser de tanto a tanto e o executivo vai colocar por decreto. Essa é a lei. E o Congresso tem a prerrogativa de sustar ato do executivo se estiver violando a lei. No caso, o aumento, eu estou falando juridicamente, não politicamente, que politicamente é lógico que eu não quero, eu vou viajar agora. Eu não quero pagar mais IOF na compra de moeda estrangeira. Mas, assim, juridicamente, o executivo tinha razão de fazer, ele pode fazer esse aumento. O Congresso, ele entrou numa decisão política contra o executivo. E como é contrária à lei, vai ser derrubado pelo Supremo. Você entendeu? Então, assim, até para a gente falar o Supremo invade muitas competências, tem que ver também se aquele caso específico teve vazão ou não. Porque daí quem tá contrariando a lei é o próprio Congresso Nacional. E, mais uma vez, não estou falando politicamente, tá? Porque politicamente, para mim, é uma bosta. Eu sou diretamente prejudicado com isso. Estou falando juridicamente da lei. E tem outros, aí, para citar o exemplo que você deu, tem muitos exemplos de interferência. Por exemplo, eu acho que um exemplo muito bom já teve discussão no próprio governo Bolsonaro, discutiram no Congresso a nomeação de um ministro. E o ministro, tipo, o cara não tem a condenação, o cara não tem nada, ele não tinha experiência com o assunto. Mas aí você está discutindo política. E nem o Congresso e nem o Supremo é para discutir uma política que é do Executivo, né? Ô, Velk, eu tava brincando, cara. É mentira, eu tava brincando. Eu não tenho passagem nenhuma pra trilha de vulcão nenhum. Você falou que vai viajar aí. Pô, não tem passagem para vulcão, cara. Não esquece essa porra, bra. Foi piada, cara. Pô. Eu vou ver o vulcão, mas o vulcão aqui é mais sossegado, tá? América do Sul. E eu sou obeso, eu não vou fazer a trilha em volta do vulcão, não. O Velk vai ver o vulcão de balão. Vai juntar tudo num pacote só. Será que dá para descer lá na garganta do vulcão, de balão? No caso aí do parlamentarismo, o que eu achava? Teria que ser uma monarquia parlamentarista. Aí o príncipe lá, o rei lá, o imperador seria o Estado, questões de Estado, vai representar o país lá fora, e o primeiro-ministro, aí esse sim, que seria o executivo que dava as ordens de economia, essas paradas, né? Ele seria separado. Mas monarquia esquece, Alexandre, pelo amor de Deus. Não tem chance, não tem chance. Ainda bem, né, cara? Ainda bem. Não, porque assim, monarquia, primeiro que ela tem que fazer sentido. De repente fosse um chefe de tribo indígena que era líder no Brasil desde antes de 1500. Faz sentido. A família do Carlão da Massa faz sentido, ela tá lá. Aliás, a monarquia britânica é o Big Brother mais caro da história da humanidade, né? Porque o que ela vive é de criar polêmica para os fãs ficarem pagando pau para eles, né? Mas, assim, agora, imagine a gente ressuscitar um descendente de português que nunca trabalhou na vida para ser imperador do Brasil. Um pouco demais, né? Lembrando uma coisa, né, Velk, nesse sistema de presidencialismo com parlamentarista, o primeiro-ministro não é eleito pelo povo, né? É eleito pelo parlamento, né? Então, e nós estamos no pior parlamento da história, tá? Só para registrar. Eu acho que ninguém duvida que nós estamos no pior parlamento da história. Se a eleição tá ruim, o Supremo tá ruim, tá tudo ruim, tudo pior possível. Então, imagina esse cara reformando a Constituição. A gente vai voltar passando, cara. A pressão que tem tido, cara, a galera não tá votando mais em proposta, parece que tá votando no reality show. Quer escolher as pessoas mais grotescas que vão causar lá todo dia para poder ficar vendo. A impressão que eu tenho é essa hoje em dia, cara. Não, e é nítido que assim, e os caras só fazem tudo para fazer corte no TikTok. Faz uma pergunta, vaza.
Os caras fazem. O Haddad vai lá, o cara faz uma pergunta e vai embora, não escuta a resposta. Entendeu? E vários são assim, não só, estou dando exemplo só do Haddad, mas para qualquer um que vai lá, eles fazem a pergunta e vem lá, olha só, o Nicolas colocou ele na parede. E vaza. Ele não ouve a resposta. E aí só posta a pergunta. Entendeu? Isso é muito maluco, cara. É muito maluco. A gente está vivendo um tempo muito doido. Eu já falei para vocês, eu fui uma vez para Limeira, né? E conheci um cara lá que votou na Carla Zambelli 2 vezes. Aí eu tive a criatividade de perguntar para ele, viu? Mas o que a Carla fez por Limeira? Ele não sabia responder. Era o comunismo, essas coisas todas, né? Aí fui pesquisar. A Carla Zambelli foi a mais votada em Limeira, em Piracicaba e acho que Americana também. Ela nunca mandou 1 centavo de verbo para essas cidades. Nada. Nada. E se auto-intitula presa, né? E se auto-intitula agora exilada política. Não pode botar o pé na rua na Itália lá que vai ser guardada. Foda. Que ponto chegou aí? Que ponto. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.